Era o ano 46 da Era Comum, e uma sombra inquietante pairava sobre o vasto Império Romano. Agricultores olhavam para os céus, sacerdotes murmuravam preces e em cada canto das cidades o temor era palpável. Algo estava muito errado, e uma silenciosa ameaça de fome começava a cercar a vida do povo romano. Como um predador implacável, a escassez de alimentos avançava. Mas como uma nação tão poderosa no auge de sua glória poderia se ver à beira de uma catástrofe tão devastadora? A Grande Fome de 46 da Era Comum, uma das piores crises alimentares da história antiga, atingiu o Império Romano em um período de suposta prosperidade. Durante os reinados de imperadores que pareciam inabaláveis, o Império enfrentava um inimigo invisível e implacável, a fome. Não era apenas uma má colheita ou uma estação ruim, era uma crise que ameaçava a estabilidade e a sobrevivência de milhões. Embora os detalhes exatos sobre o motivo desta fome permaneçam obscuros, registros históricos indicam que ela foi influenciada por uma combinação mortal de desastres climáticos, pragas nas plantações e uma gestão inadequada de recursos. O inverno anterior fora rigoroso, seguido por uma primavera e verão atípicos, o que resultou em colheitas mínimas. Roma, a grandiosa capital do império, de repente encontrava-se vulnerável. Em uma cidade onde o pão e o vinho eram quase considerados direitos divinos, a escassez trouxe desespero e pânico. Os mercados se esvaziaram rapidamente, e o preço dos alimentos disparou, tornando-se inacessível para muitos. Para entender a magnitude dessa fome, é importante considerar o sistema econômico romano. O império dependia fortemente de vastas redes de comércio e dos territórios conquistados para o abastecimento de alimentos, especialmente grãos. Com essa cadeia de fornecimento interrompida, os romanos se viram lutando contra o próprio sistema que construíram. Em resposta, o imperador de então, possivelmente Cláudio, conforme alguns historiadores acreditam, buscou maneiras de conter a crise. Ele ordenou o envio de grãos de províncias distantes para suprir a capital. Entretanto, o transporte era lento e inseguro, e muitos dos carregamentos não chegaram a tempo ou foram saqueados. À medida que a fome se intensificava, Roma mergulhou em um estado de desordem. A população, desesperada, começou a protestar nas ruas, exigindo respostas e soluções. Os cidadãos, que antes exaltavam a glória do império, agora viam-se tomados pela revolta, incapazes de compreender como sua cidade, a mais rica do mundo, podia carecer do essencial. Em alguns registros, é mencionado que as tensões sociais atingiram seu auge, levando até a motins violentos e tumultos. A guarda pretoriana, responsável pela segurança interna, foi chamada para conter as multidões, mas até mesmo soldados estavam enfraquecidos pela fome. A religião e a superstição também desempenharam um papel importante durante essa crise. Muitos romanos acreditavam que a fome era uma punição divina. Sacrifícios foram feitos, templos lotaram, e augúrios foram consultados em busca de respostas e esperança. Em paralelo, a fome trouxe mudanças notáveis nos costumes alimentares. A dieta diária dos romanos, rica em pães e cereais, teve que ser substituída por alternativas mais acessíveis. A população começou a consumir ervas selvagens e qualquer outra fonte de sustento disponível. Para os historiadores, a fome de 46 da Era Comum não é apenas um episódio de escassez de alimentos, mas uma janela para a complexidade do Império Romano. Esse evento destacou tanto a força quanto as vulnerabilidades de um império global, cuja prosperidade podia ser abalada por um único desastre natural. Em um nível mais pessoal, a fome afetou todas as camadas da sociedade romana. Escravos e plebeus foram, como esperado, os mais atingidos. Mas até mesmo a aristocracia começou a sentir os efeitos da escassez. A fome não distinguia status ou posição. Embora as províncias do império fossem afetadas em graus variados, algumas regiões, como o Egito, conseguiram minimizar o impacto graças ao seu rico solo agrícola. Ainda assim, a redistribuição de grãos para as regiões mais afetadas trouxe desafios logísticos e custos que enfraqueceram as finanças romanas. O impacto dessa crise foi tão profundo que levou a reformas administrativas nos anos seguintes. As autoridades perceberam a importância de estocar alimentos e começaram a organizar depósitos de grãos nas principais cidades, um sistema que auxiliaria o império em crises futuras. De certa forma, a fome também gerou um senso de comunidade. As pessoas se organizaram para compartilhar alimentos e ajudar os mais necessitados. Esta rede de apoio trouxe uma unidade temporária à sociedade que por vezes era fragmentada e hierárquica. Quando as chuvas finalmente retornaram e as colheitas começaram a se recuperar, o império pôde enfim respirar aliviado. Mas os traumas da fome persistiram na memória coletiva e nas políticas que moldariam a Roma nos anos seguintes. A fome de 46 da Era Comum revelou falhas significativas na gestão imperial e deixou marcas profundas em uma Roma que, apesar de sua grandeza, não era invulnerável.
Ela expôs as dificuldades de sustentar uma população tão vasta e centralizada, dependente de sistemas complexos de fornecimento. Olhando em retrospecto, essa crise parece quase inevitável, como um lembrete sombrio dos limites da capacidade humana de controlar a natureza e a sobrevivência em um império ambicioso. O impacto foi sentido por gerações e acabou sendo um dos fatores que séculos depois contribuiriam para a queda do império. Afinal, uma sociedade é tão forte quanto a estabilidade de seu povo, e a fome é uma força que não pode ser ignorada. Relatos dessa época mostram que a fome foi um dos primeiros sinais de que o Império Romano, apesar de todo o seu poder, não era indestrutível. A fome de 46 da Era Comum se tornou assim uma advertência gravada na história. Em última análise, essa crise nos lembra que, independentemente da época, a fome é um dos maiores inimigos da humanidade, capaz de desencadear mudanças profundas e permanentes em qualquer civilização. O poder de Roma era vasto, mas a fome mostrou que até mesmo o maior império pode ser derrubado por forças invisíveis e implacáveis. Ao recordar a grande fome de 46 da Era Comum, refletimos sobre como a história se repete e sobre o que podemos aprender ao enfrentar desafios semelhantes no mundo moderno. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho na história e aprendeu algo novo, compartilhe com amigos para espalharmos esse conhecimento fascinante. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está na tela. Você vai se surpreender com mais curiosidades incríveis.